A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. E aí, gente, tudo bem? Esperamos que sim, que esteja tudo na normalidade, com a paz, com saúde, o resto a gente vai correndo atrás, né, gente? Porque não tá fácil, nós sabemos. Gente, hoje a gente vai conversar com um amigo, mas um escritor, acredito que tem algumas pessoas que já o conhecem, aqueles que não conhecem vai poder conhecer o seu trabalho, né? Um pouquinho da sua biografia. Ele é jovem, tem muito ainda a nos presentear aí. Estamos falando de Leonardo Mamede. Eu vou ler aqui a biografia dele, que é um pouquinho... eu já fiz muita coisa, hein? Isso é bom. Então, Leonardo Mamede, gente, é engenheiro civil. Em 2008, ele teve o primeiro contato com a doutrina espírita. Em 2009, ele foi colaborador junto ao coral Seguidor, Segue a Cristo, perdão, Segue a Jesus. Faz um trabalho social com visitas beneficentes a locais, a instituições, né, carentes, ou seja, um trabalho bem legal. Em 2010, gente, ele realizou a primeira mensagem psicografada, tá certo? Ele começou a psicografar mensagens no centro que ele frequentava e logo em seguida veio o primeiro livro da sua trilogia, que é o Por Trás da Escuridão. Esse aí que está aparecendo, eu conheço, gente, ó, muito, muito bom mesmo. Se você não conhece, uma dica de leitura maravilhosa. Você que já leu, inclusive, esse livro, quer mandar sua resenha para nós, por favor, gente, manda sua resenha. Não precisa, se você não quiser aparecer no vídeo, não precisa aparecer no vídeo, coloca sua voz lá, faz a capa do livro e, ó, dá uma dica aí bem legal para aquelas pessoas, né, que gostam de ler, mas que às vezes não conhecem, estão deixando aí uma oportunidade maravilhosa de conhecer livros bons. Então, o primeiro foi Por Trás da Escuridão, logo após veio o segundo, que é Das Trevas à Luz, e o terceiro livro, que é Sob o Sol da Redenção, uma trilogia que conta a história de Mateus, né, que é o espírito que ditou ao Leonardo, e a gente vai conhecer, ele vai contar essa história direitinho para a gente. Em 2019, gente, o Leonardo, ele, desde 2019, agora não, tá parado, né? A pandemia não tem jeito, parou um pouquinho, mas em 2019 ele começou com outro trabalho, que é psicografar cartas consoladoras nos 2 centros que ele frequenta. Então, essas cartas com mensagens, orientações de cunho espiritual. Então, o trabalho dele é um trabalho bem legal, que eu tive a oportunidade de conhecer o Leonardo numa feira de livro, a gente vai contar um pouquinho disso também. Então, por favor, confiram, mas antes disso, deixa seu like já, agora, isso. Aciona o sininho de notificações, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, por favor, gente, ajuda aí a gente, inscreve no canal, manda para a família, porque isso é conteúdo bom, gente, de qualidade, onde você vai poder refletir, sabendo que a gente está sempre falando, nós não temos aqui verdade absoluta, o que a gente fala não é isso, aquilo, não, são apenas reflexões, são apenas pontos de vista que a gente gosta de dividir com você e com outros amigos, e pegando um pouquinho do que esses amigos, escritores, artistas, têm para nos oferecer, tá bom? Então, por favor, participa também conosco, deixa seu comentário lá, bem legal. E, gente, você que está sempre nos acompanhando, você que gosta de livros, você que conhece alguém que gosta de livros, nós estamos vendo, né, uma crise aí muito grande e que está atingindo muito essa parte cultural, essa parte, principalmente a parte literária.
os clubes de livros, você que participa do clube de livro. Gente, se é óbvio, tem gente que infelizmente talvez não possa mais e é compreensível, a gente tem outras prioridades, nós entendemos. Mas você, gente, que está aí em casa, podendo participar, participa. Se você tem alguém, né, que goste, se você tem essa capacidade também, esse poder aquisitivo de ajudar, faz com que outra pessoa participe, né? Compartilha essas possibilidades, porque você não vai estar só se ajudando, você vai estar ajudando a uma rede, uma gama, né, de pessoas que estão precisando, sim. Então, por favor, colabora, compre livros, dê livros de presente. Se você tem algum presente para dar, prioriza a questão do livro, que além de ser um baita de um presente, você vai estar aí, ó, ajudando ao conhecimento, né? Dando a possibilidade de cidadãos mais lúcidos, né? Mais conhecedores dos nossos direitos, bem como dos nossos deveres. E é isso aí. Então, eu acho que é isso, que às vezes eu esqueço as coisas, mas agora eu acho que é isso aí. Gente, muito obrigado, tá bom? A participação de vocês tem sido muito importante para cada um de nós. Ó, se você tem um trabalho legal, se você quer divulgar seu trabalho, manda para a gente um videozinho aí, ó, curtinho, para esse e-mail que está aparecendo aí, literagindo20@gmail.com, e você entra em contato conosco, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato também com a nossa psicóloga, vai lá nos outros vídeos, tem o contato dela, tá bom? Ela vai ter também, a gente tá, vocês estão vendo que a gente tá, né, publicando sempre mais e tal. Legal, né? E a Sônia também, gente, ela vai estar sempre que tá vindo perguntas e tal, ela vai estar respondendo num dia somente para ela, tá bom? Que às vezes ela tem muito a falar, só que o nosso tempo vocês ficam reclamando que o tempo tá longo, que não sei o que quer, bababá, então é isso aí. Mas eu entendo, realmente, nosso tempo é ouro, né? Então tá bom, tchau, tchau. Fiquem com Leonardo Mamed. Próximo domingo a gente se vê. Uma ótima semana para vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Bem, gente, hoje temos a imensa satisfação de estar aqui com um amigo. Acho que faz mais ou menos uns 2 anos que eu o conheci. Tive, né, a grata satisfação de conhecer, que é um escritor, ele é natural de Santos, mas aí vocês viram a questão da biografia dele anteriormente que eu falei, que é o nosso querido amigo Leonardo Mamed. Que bom, Leonardo, falar com você, tudo bem? Tudo bem, Gisele, graças a Deus. Eu fico muito feliz pelo convite, viu? Muito agradecido por ter lembrado. E a gente se conheceu no Mega Feirão, não foi? Isso, exatamente. Acho que uns 2 anos, não é isso? Foi, acho que foi. Inclusive foi uns 2 anos. Eu estava, acho que, lançando o segundo livro, se não me engano, depois do Portais da Escuridão. E... Eu até encontrei o seu Aparecido lá. Eu fui tentar cumprimentar o seu Aparecido da editora O Clarim. Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, eu ia cumprimentar ele e falou assim, a Gisele está lá, ó, fala com ela. Não quis nem saber do papo que eu ia falar com ele. Eu acho que ele pensou que eu fosse cobrar ele de algum livro. Uhum. Ele falou, a Gisele está lá, ó. Foi uma parceria. Eu vou lá. Foi uma parceria boa, né, com a editora O Clarim. A gente trabalhou juntos por quase 3 anos. Aí, infelizmente, me mudei de Matão, estou agora em Cajamar, e agora estamos aqui com esse novo projeto e com a ajuda dos amigos, né? Esse é o que é o principal. Bom, se Deus quiser, Gisele, eu acho que vai para frente, vai ter muito mais gente nesse programa aí, porque falta muito programa assim que fale de livro, que fale sobre esses assuntos assim, né? Que aborde essas questões assim. Eu acho que falta muito na internet, sabe? Pessoas que gostem, não falta também, né? Ainda bem, a gente está melhorando, né? Nesse quesito de leitura, o Brasil está melhorando, né, Leonardo? Pois é, tá melhorando. Se Deus quiser, um dia a gente chega num nível assim que a gente fala assim, agora tá bom. Verdade. A gente vai hoje conversar, Leonardo, sobre autoconhecimento, né? Que é um tema que eu acho que é tão importante, sempre foi, na verdade, mas hoje
com essas descobertas, com a questão da tecnologia, com a necessidade do próprio homem buscar respostas para aquilo que ele não consegue encontrar através das ciências comuns. Então, o autodescobrimento é uma ferramenta, eu acho que indispensável para o nosso viver melhor, não é? Ah, com certeza. Uma coisa que eu sempre penso assim, Gisele, é que a gente tinha que ter em mente que a gente não tem que superar o outro ou superar alguma outra coisa. A gente tem que sempre se superar a nós próprios. A gente tem que sempre procurar ver o que a gente pode melhorar. Sempre tem coisa que pode melhorar. Se a pessoa for humilde, né, não for orgulhosa, se ela conseguir entender que realmente ninguém é perfeito, né, perfeito só Deus, eu acho que a gente sempre tem que fazer isso. Pensar assim, ó, eu preciso me melhorar, eu preciso buscar dentro de mim o que está faltando ali, como que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para melhorar a minha situação, porque muitas vezes a gente costuma ver nos outros coisas que precisariam melhorar, mas a gente esquece de ver na gente mesmo. Então a gente cobra os outros, você devia fazer aquilo, você devia ser dessa forma, ou alguma coisa do tipo, só que a gente esquece que é a gente que tem que se melhorar. Porque quando a gente está bem, o que o outro fizer vai ser a critério dele, é destino dele, é a opção dele. Agora, o que a gente faz é o que é realmente importante. Verdade, nossa, e como é? E os seus livros, eles tratam disso, né? Afinal de contas, trata de um personagem. Você é psicógrafo, não é, Leonardo? Quando começou, antes da Sim. gente entrar aí, quando começou a psicografia na sua vida? Então, a psicografia em si do livro começou quando eu estava na faculdade. Olha que coisa doida. Eu estava na faculdade, o professor estava dando uma aula, né? Aí, do nada, me deu uma vontade de escrever assim, um assunto que eu nem desconhecia. Aí eu, tá bom. Aí eu fui, peguei, virei o caderno, né, até o final, me concentrei assim, só deixei fluir. E o professor dando aula lá, né, e eu sentado lá no cantinho, lá na minha carteira lá, e comecei a psicografar. Aí quando eu vi, tinha saído umas 6 páginas assim, mais ou menos. E aí eu depois da aula, né, terminou depois da aula, eu falei assim, eu acho que isso daqui vai ser um livro. Porque, assim, uma coisa é você estar pensando num assunto, você está com aquilo em mente. Outra coisa é aquilo vir, de repente, uma montoeira de pensamento, uma montoeira de coisas que você sente e fala assim, mas isso não é meu. É muito, muito confuso, assim, no começo, essa sensação, assim, né? E aí seguiu, Gisele. Pelo menos o primeiro livro foi assim. Eu chegava na faculdade, eu reservava os 15 minutinhos que eu tinha antes de começar a aula, né? Eu sentava no cantinho lá da faculdade, sentava no chão lá mesmo, no chão da faculdade mesmo, no cantinho, e começava a psicografar assim. E aí, é até engraçado que eu imagino que as pessoas deviam pensar assim, olha, deve estar escrevendo um diário, alguma coisa, né? Porque era um corredor, assim, então muitas pessoas ficavam passando na frente, assim, ficavam circulando, assim, e eu todo dia, naquele horário ali, sentado e escrevendo no caderno, folha mais folha atrás de folha, assim, o pessoal deve achar que esse daí gosta de escrever. Você já conhecia o espiritismo, Leonardo? Assim, ou foi algo novo e a partir daí você se interessou pelo estudo espírita? Então, o espiritismo, ele está na minha vida mais ou menos desde que eu tinha, acho que uns 14 anos, se eu não me engano, que o meu pai me levava num centro espírita, aqui pertinho de casa. E sempre que eu ia nesse centro espírita, eu gostava por causa do ambiente, que era um ambiente que eles colocavam aquela luz meio verde, meio azul, meio fraquinha, aí dava um sono, gostava, dava aquele soninho bom, mas não que eu dormia, mas é uma sensação gostosa. Achava, né? Você relaxava, né? Uma sensação boa. E eu gostava nessa época que ele me levava até lá. Só que isso foi mais ou menos quando eu tinha uns 14, 16 anos, mais ou menos. Aí eu fiquei sem ter muito contato com o espiritismo depois disso, que foi só esse contato assim que eu tive com ele, que a gente ia no centro espírita tomar passe, assistir palestras, coisas, e era bem interessante. E aí quando foi 2002 que eu conheci a minha esposa, que a minha esposa ela é de família espírita, né? Eles são aquele tal negócio, né? Você é católico,
formação católica, mas gosta de espiritismo, estuda, faz evangelho, essas coisas todas. Aí eu fui e comecei a fazer o evangelho no lar com eles, né? E aí eu comecei a gostar dos livros, né, da obra do Allan Kardec, porque você começa a perceber o quanto tudo está encaixado, o quanto as coisas, as respostas, o quanto faz sentido isso, né? E aí eu comecei a gostar do assunto. Eu fui ler alguns livros, eu li o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas ainda não era aquela coisa ainda de querer me aprofundar. Aí quando foi 2008, eu tive um sonho. E esse sonho falava assim para mim assim, ó, que você falava assim, ó, você deve estudar as obras de Chico. É isso que falava. E eu nem sabia quem era Chico. Eu não fazia a mínima ideia de quem era Chico. Aí eu fui, acordei, falei para minha esposa, falei assim, olha, me mandaram estudar as obras de Chico, né? Aí eu falei assim, eu vou ver quem que é. Aí eu descobri quem era Chico Xavier, e aí eu fui atrás, falei assim, para saber quais os livros dele. Aí quando eu vi que tinha mais de 400 livros, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ler esses livros todos. Aí eu falei assim, então tá, eu vou escolher um, eu vou ver qual que é o livro mais conhecido dele e vou começar por esse livro. Que aí foi que eu conheci o Nosso Lar, aí li o Nosso Lar, comecei a ler, começou a deslanchar. Isso em 2008. Aí quando foi 2010 que veio essa questão da psicografia na faculdade. Uhum. Pelo menos assim você já estava mais ambientado, porque às vezes acontece da criatura ter esse contato sem ter conhecimento algum, que fica, eu acho que mais difícil, né? Porque não é fácil, né, Leonardo? Sim, é bem complicado. No início, a gente começa a se questionar se aquilo não é o nosso próprio pensamento, se não são ideias suas que estão guardadas e que você está colocando aquilo no papel. Só que certo, tem uma certa confusão para você conseguir identificar no início, porque assim como a mediunidade ela vai se desenvolvendo com o tempo, conforme o estudo, conforme a prática, ela vai se desenvolvendo. Então, no início, fica muito confuso você conseguir entender se aquela mensagem, se aquilo que você está escrevendo porque você está tendo uma inspiração, por alguma coisa que você diga que não externo, mas uma coisa sua, ou se alguém que está ditando aquilo. Eu vou ser sincero, viu, Gisete? Ó, nos primeiros meses, quase no primeiro ano, foi bem difícil, assim, eu consegui aceitar que não era meu. Porque até então, você começa a psicografar, você começa a escrever, mas você estuda, você sabe que aquilo pode ser psicografia, mas você deixa deslanchar. Aí quando você percebe que tem assuntos, tem um monte de coisa que você fala assim, eu não conheço esse assunto, eu não conheço essa palavra, não é a forma como eu falo, não é a forma como eu me expresso, essas informações eu desconheço, e você fala assim, opa, isso daí não é meu. Aí tem jeito, aí você tem que falar assim, então beleza, então vamos seguir em frente com esse trabalho, vamos desenvolver. E é um trabalho assim muito bonito. Eu não sou psicógrafa, né? Não é inspiração, e eu digo que, mas assim, eu sei que existe essa ajuda espiritual muito grande. E eu estava vendo aqui seus livros, Leonardo, é uma trilogia, ou seja, para que você entenda, você que quer adquirir, você que gosta de trilogia, que hoje, graças a Deus, principalmente os jovens, têm um, eles gostam muito, né, dessa questão da trilogia, e tem alguns que são não sei quantos livros, né? Primeiro é a questão que vem por trás da escuridão, que foi através dele que nós nos conhecemos. Depois vem das trevas à luz e sob a luz da redenção. Todos falam, contando a história do Espírito Mateus, não é isso? Isso, exatamente. No primeiro livro, é um livro que mostra como que o Mateus não é um personagem, é alguém que realmente existiu. Mostra como que era essa pessoa naquele momento da vida dele. Então mostra as coisas que ele fez, as coisas que ele foi capaz de fazer para outras pessoas, o quanto ele estava realmente se afundando, assim, sabe? Digo assim, a perversidade que uma pessoa é capaz de fazer, né? Capaz de ter. Então, no primeiro livro mostra essas atitudes dele com relação a algumas pessoas que ele encontrou no caminho dele, né? Esse foi o Por Trás da Escuridão, que é um livro totalmente contando o plano físico.
No segundo livro, que é o Das Trevas à Luz, é um livro que mostra todo o lado espiritual. Ou seja, quando o Mateus desencarna, no primeiro livro, no Corsário da Escuridão, mostra o Das Trevas à Luz dividido em duas partes. Então, na primeira parte, mostra o que aconteceu com ele depois de todos aqueles atos, depois de tudo aquilo que ele fez, quais foram as consequências na vida dele como espírito, né? O sofrimento, ou seja, e meio que ele até gostou de se sentir dessa forma, assim, e fez mais coisas ainda piores enquanto ele estava desencarnado, até que chegou um momento que ele encontrou alguém e essa pessoa fez ele mudar o pensamento dele, de pensar assim, peraí, existe, eu não vou contar em detalhes, mas existe assim, que ele percebeu que existe algo a mais do que só o que ele imaginava, que era trevas, que era escuridão. Aí quando ele conhece essa pessoa que mostra para ele que existe luz, que pode existir uma outra possibilidade, ele se arrepende muito, e aí, quando o espírito se arrepende, não é só se arrependeu e pronto, fim, virou um espírito bom, não, ele precisa passar por uma depuração, para ele conseguir entrar num nível... Desculpa. Imagina, saúde, um nível de conseguir ter condições de agregar coisas a ele próprio. Então, o que acontece? Aí, nessa segunda parte do livro, Das Trevas à Luz, o Mateus, ele entra numa escola para aprender, para estudar, para conhecer como é que funciona um pouco esse lado espiritual, porque até então, para o espírito, para a maioria, acredito que quando desencarna, é difícil perceber que você desencarnou, porque você está ali com o seu corpo, você acha que é o seu mesmo corpo, você está respirando, você está querendo se alimentar, os seus desejos, ou seja, tudo aquilo permanece igual. Então, demora um tempo até você conseguir desvincular esse lado físico para você conseguir perceber o lado espiritual. Aí, nesse segundo livro, nessa segunda parte, o Mateus ele começa a aprender, né, entra nessa escola para aprender, e aí ele tem a oportunidade de reencarnar. E aí então ele decide que ele não vai perder essa oportunidade de reencarnar para conseguir consertar os erros dele. Que aí que vem o terceiro livro, que no terceiro livro mostra uma nova reencarnação do Mateus, mostrando realmente, por exemplo, você estudou, você quis se melhorar, agora vamos ver então do que você é capaz. Vamos ver se você realmente conseguiu absorver, vamos ver se você conseguiu interiorizar aquilo. Aí mostra ele, as atitudes dele, as coisas que ele mesmo assim, que ele ainda teve que passar, ele teve que sofrer coisas nessa encarnação dele, porque fica débitos, né? Você não pode sair de uma encarnação e entrar na outra e não trazer aquilo que você fez de errado naquela encarnação, que você precisa saldar esses débitos, né? Então ele vem nessa encarnação, mesmo com esses débitos, ele consegue superar esses débitos, ele consegue fazer coisas muito melhores, assim, sabe? Ele consegue se transformar numa pessoa assim, você fala assim, nossa, se você vê como o Mateus era numa encarnação e vê ao nível que ele chegou na outra, você fala assim, olha, quisera eu conseguir essa tamanha rapidez de transformação, assim, porque foi uma coisa muito rápida, assim, quer dizer, rápida nos padrões espirituais, porque, por exemplo, a gente sabe que uma encarnação pode levar mais de 100 anos para vir uma outra. Não é uma regra, né? Mas pode ter isso, né? No caso dele, teve que ser encurtado porque era necessário que ele reencarnasse justamente com algumas pessoas e precisava ser naquele momento. E ele soube aproveitar esse momento dele. Que maravilha! É uma leitura, gente, eu conheço, é uma leitura instigante. É uma leitura, assim, que você lê o primeiro... Só com um detalhe, né, Leonardo? Quem quiser adquirir e ler o livro, no caso, a trilogia, não dá para ler separadamente, né? Tem que ter todo esse processo, porque é exatamente a vida do Mateus, não tem como. Apesar que quando eu lancei o segundo livro, que a trilogia não está na mesma editora, né? Tá o primeiro, Por Trás da Escuridão, pelo Clarim, e os outros dois, Das Trevas à Luz, Sob a Luz da Redenção, eles estão pela editora do Conhecimento.
Então, quando o segundo livro saiu, eu tive que fazer uma recapitulação do primeiro livro, no início do segundo, para as pessoas não ficarem perdidas, sabe? Não ficar Ah, mas não é a sem mesma entender o que tinha coisa. acontecido. Não é a mesma Não é a coisa. mesma coisa. Você tem que ver. Aí eu fiz essa pequena recapitulação. É interessante você Não, mas eu ver o concordo. primeiro, porque é tanta informação boa. Você vai se deparar, porque o bom da leitura, o bom do livro, é você se ver naquelas situações que o personagem está vivendo. E aí você traz essas informações, né, para o seu cotidiano e acaba que você aprende com aquilo. Né? Porque eu sei que existem várias maneiras, mas uma dessas é uma maneira eficaz e inteligente de aprender. Porque já imaginou a gente esperar que a dor chegue para que a gente possa fazer esse autoconhecimento? É meio complicado, né? É no caso do Matheus. O Matheus precisou sofrer. Precisou, viu, Gisete? Eu vou te falar, olha, eu espero não precisar passar por isso, né? Assim, eu acredito que a gente está num nível, pelo menos, né? Acho que a gente aqui, né, não me colocando nada em um patamar, não, mas acho que a gente está num nível que já não passa mais por isso, né? Se a gente souber aproveitar as chances que a gente tem, as oportunidades que a gente tem na vida, acho que agora é só caminho acima, né? Acho que é só subida, né? Se a gente souber aproveitar. Mas eu também concordo que a gente não precisa passar por determinadas coisas para conseguir aprender. Por exemplo, você não precisa tropeçar e cair para aprender que você vai tropeçar e cair se você passar por aquele buraco ali, para aquele local. Ou seja, o exemplo dos outros, se a gente souber interiorizar aquele exemplo, a gente vai entender que, olha, se eu fizer diferente, se eu conseguir seguir por outro caminho, eu não vou cair. Né? E acho que os livros estão aí justamente para isso. Pelo menos os livros espíritas, eu penso que a maioria dos livros espíritas não é só uma coisa assim para, não vou dizer divertimento, uma coisa assim para espairecer, não espairecer, não estou sabendo a palavra certa, mas eu acredito que o principal dos livros espíritas é conhecimento. A pessoa lê o livro e através do exemplo, porque no livro, como você vê exemplos, você vê aquilo aplicado em algum personagem ou na vida de alguém, a gente consegue entender muito melhor do que simplesmente se a gente estivesse só lendo uma frase. Não passe por aqui, senão você vai cair. Então, quando a gente vê o exemplo de alguém, a gente consegue assimilar muito melhor essas coisas. É verdade. Falando em autoconhecimento, olha que eu vou jogar você no caldeirão, viu? Se prepare para você não. Pode Me falar, prepare, Gisele. essa pergunta é boa. Pode falar. Infelizmente, Leonardo, a gente está vendo, a gente está acompanhando alguns desdobramentos do comportamento humano de uma maneira muito complicada. E o autoconhecimento entra aí. Por exemplo, a gente vive o mundo muito por duas óticas, o bem e o mal, o esquerdo e o direito. E quando eu não estou dentro daquele padrão, por exemplo, que você pensa, então automaticamente eu já vou o quê? Lhe excluir, né? E às vezes essa exclusão vai para as mídias sociais, aonde eu posso lhe xingar, porque você não pensa igual a mim. Eu posso dizer N coisas, principalmente relativa até à sua vida pessoal, se eu tenho um conhecimento, porque você não pensa igual a mim. E eu acho que a ferramenta inicial, e você pode me corrigir caso eu esteja errado, a primeira ferramenta que eu acho que é para o autoconhecimento é o respeito, não é? A gente está vivendo esse mundo muito complicado. Qual é a sua visão do hoje nesse aspecto? Olha, para ser bem sincero, Gisete, eu acredito que depois que começou a ter esse negócio de rede social, de as pessoas poderem se expressar, poder colocar sua opinião, as pessoas meio que elas se esqueceram de que a pessoa para quem ela está falando aquilo pode se sentir mal, ou pode se sentir ofendida. Não é simplesmente você jogar sua opinião e você está isento daquilo. Eu acredito que é diferente você dar sua opinião assim, jogada assim, sem você mostrar sua cara,
É diferente do que você chegar e falar aquilo na cara da pessoa. Ou então, por exemplo, se você se permite conhecer um pouquinho aquela pessoa ali que está dando aquela opinião, de repente você não falaria aquilo para aquela pessoa. Ou mesmo que você fale, falta muito isso das pessoas conseguirem entender que a gente vive num negócio que é assim, Gisete, ó, que é um globo. Ou seja, se acontece alguma coisa com esse daqui, pode muito bem acontecer porque tem quem está aqui. Porque a gente está todo mundo no mesmo lugar. Então, não adianta você pensar só isoladamente, porque assim, você não está sozinho numa ilha deserta, onde você não depende de ninguém, você vai seguir sua vida, você vai evoluir, você vai progredir, enfim. Ou seja, a gente vive num ambiente onde é um ambiente de sociedade. E quando a gente vive em sociedade, a gente tem que entender que existem opiniões diferentes das nossas. Isso, ponto final. Não adianta a gente pegar e pensar assim, olha, eu gosto de tal coisa, ela não gosta de tal coisa, então eu não gosto dela. Não. Da mesma forma como aquela pessoa gosta dessa coisa e você gosta dessa coisa, vai ter coisas nessa pessoa que ela vai gostar que ela não vai gostar em você. E mesmo assim, essa pessoa, ela não chega e fala na sua cara aquilo assim, olha, eu não gosto da forma como você se veste. Eu não gosto da sua opinião. E graças a Deus, a gente está vivendo num mundo que, apesar das redes sociais elas permitirem essa linguagem, essa expressão, a pessoa se expressar assim, de uma maneira que muitas vezes ela pode ferir o sentimento do próximo, na maioria são coisas positivas. Então, se a gente for parar para pensar, a gente, no geral, a gente está evoluindo, a gente está progredindo. Porque se a gente pegar um mundo há alguns anos atrás, a gente vai falar assim, nossa, quem imaginou que o mundo ia estar com esses conflitos todos e hoje em dia você vê países, você vê nações que eram inimigas, por exemplo, se unindo. Então, e se você pensar dessa forma que nações que tiveram muita coisa por trás disso se unindo, por que de repente uma pessoa que falou uma coisinha que eu não gostei, por que eu vou criar um conflito com essa pessoa? Entendeu? Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam assim, que eu não gosto de você, eu vou me afastar de você e ponto final. Só que a gente devia pensar que não é só simplesmente a gente se afastar da pessoa. A gente tem que pensar que a gente tem que entender o motivo que fez a gente se afastar daquela pessoa para ver se a gente que agiu certo, para ver se aquilo foi correto que a gente fez, a gente se afastar da pessoa, se a gente tomar aquela atitude. Por isso que entra o negócio aí da reforma íntima que eu penso. Da gente pensar que todo dia, quando a gente acorda de manhã, a gente tem que pensar assim, o que eu posso fazer para me transformar uma pessoa hoje melhor do que eu era ontem, né? E é aí que a gente tem que seguir, por esse caminho. Pensando assim, ontem eu era uma pessoa que reclamava porque o chão estava sujo, por exemplo. Hoje eu já vou começar a olhar de uma outra forma, pensar assim, peraí, se o chão está sujo, eu não vou reclamar, eu vou lá e faço. A gente tem que começar a pensar nessas coisinhas, assim, sabe? O que de grão em grão a gente pode fazer para conseguir transformar, não o mundo, para transformar a gente mesmo em algo melhor. Porque a gente sempre tem que pensar que a gente está aqui para evoluir. A gente não está aqui para passeio. A gente não está aqui para sentar no sofá, ligar a TV, ficar vendo notícia ruim e o mundo lá fora que arque com as consequências. A gente tem que pensar que a gente está aqui para melhorar. Então, o que eu posso fazer na minha vida para me melhorar? Porque se eu me melhoro, eu começo a melhorar as pessoas que estão ao meu redor. E melhorando as pessoas que estão ao meu redor, eu começo a melhorar o mundo. É assim que vai. De grão em grão a gente vai melhorando. É uma reação em cadeia, é muito legal isso, né? Exatamente. Leonardo, você falou aí uma coisa bem interessante. A gente não se deixar levar, né, pela questão da negatividade, porque isso eu acho que é um ponto muito legal no autoconhecimento, porque o autoconhecimento, eu acredito, ou a reforma íntima, como você tocou, é uma questão de maturidade. Aquela pessoa que me agride é porque, infelizmente, ela ainda está naquele patamar de evolução. Mas deixa eu te perguntar uma coisa.
O conhecimento de si mesmo está ligado à fé ou você acha que não? Eu acho que uma coisa completa a outra, Gisele. Porque assim, uma vez que você tem fé, você crê que você não está aqui simplesmente por estar. Você pensa que tem algo a mais do que simplesmente você. Você começa a perceber que o mundo não é só você, que existe um motivo por trás daquilo. E quando você crê que existe um motivo por trás daquilo, você começa a entender que, peraí, se existe um motivo por trás daquilo, eu preciso buscar formas de conseguir um conhecimento para conseguir me entender. Aí você começa a querer estudar, você começa a querer se aprofundar mais. Porque, por exemplo, eu não estou dizendo que uma pessoa que não tenha fé não vai ser uma pessoa que não vai conseguir se conhecer, vai conseguir se transformar numa pessoa melhor. Há casos e casos. Mas eu acredito que a fé, ela soma esse autoconhecimento. Eu penso que se você tem fé, não importa se você tem fé em Deus, se você tem fé em Jesus, ou se você tem fé que existe uma energia superior, não importa. Se você tem fé que existe algo atuando na sua vida, atuando no universo, então você tem que procurar buscar conhecimentos relacionados a isso. Não adianta você simplesmente pensar assim, eu vou fazer isso daqui não vai ter consequências porque ninguém está vendo. Não, existe uma energia ou uma força superior que rege tudo. Porque não tem como a pessoa pegar e pensar assim, olha, o mundo se criou sozinho. Ou então as plantas simplesmente elas existem dessa forma, elas respiram, elas crescem ao acaso. Não, existe algo que está por trás disso. Porque assim, se a gente for pensar, Deus é o que mantém tudo girando. Deus é a energia que mantém tudo bonitinho funcionando. Né? Então, se eu começar a pensar com a fé que existe algo a mais nesse sentido, a primeira coisa que eu vou querer fazer é começar a estudar. Eu vou começar a estudar o sentido das coisas. Não digo assim nem de você querer conhecer o porquê vim, de onde somos, essas coisas assim. Mas Esse assim, começar pelo... seria. Deixa eu só lhe interromper para eu já ingressar Claro, em outra pergunta aí, porque eu acho que você vai claro. falar nisso. Esse seria, por exemplo, o seu processo de construção, do seu autoaperfeiçoamento? Qual a dica, no caso, que você daria, que você faz com você, que você poderia dar através da questão da fé que você falou? Mas, assim, como é que se processa essa construção do autoconhecimento, da reforma íntima em você? Qual o ponto de partida? Ou hoje como que está? Ó, Gisete, para ser bem sincero, eu não me considero exemplo para ninguém. Mas assim, desde que eu comecei a... não estou querendo puxar sardinha para nada, assim, mas desde que eu comecei a estudar a doutrina espírita a fundo, que eu comecei a ler as obras básicas, comecei a ler os romances, comecei a entender sobre esse assunto, assistir palestras, que tem ótimas palestras, né, falando sobre o assunto, né? Desde que eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber formas de procurar aplicar aquilo na minha vida. Porque assim, quando a gente começa a perceber que as coisas começam a fazer sentido, que tudo está se encaixando, a gente começa a perceber onde a gente está. Aí a gente pensa assim, o que eu posso fazer realmente para me transformar uma pessoa melhor? Eu não estou dizendo que eu acordei de um dia para o outro e pensei assim, eu sou uma pessoa que preciso melhorar. Não, eu acredito que a cada dia, quando você vai lendo, você vai estudando um pouco, você vai tendo um pouco de conhecimento, você vai começando a perceber que a gente, como indivíduo, a gente tem muito a se melhorar, muito, 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 muito. A gente tem um longo caminho que a gente tem que percorrer para se melhorar. Então, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, aquele negócio, se você foi dormir e você foi dormir sentindo que você fez alguma coisa contra alguém, ou que você magoou aquela pessoa, ou que você não aproveitou direito o seu dia como você poderia ter aproveitado, o que eu procuro pensar, o que eu procuro mentalizar? Que no dia seguinte, ou
quando eu tiver a oportunidade, de eu procurar tentar corrigir aquilo. Então, por exemplo, se você fez algo com uma pessoa que fez aquela pessoa se sentir ofendida, a gente tem que procurar tentar corrigir aquilo o mais rápido possível. Então, se você não consegue fazer aquilo naquele dia, no próximo dia, você procurar chegar para aquela pessoa e pedir desculpas, ou não dizendo que, você estava certo, eu estava errado, não. Procurar entender o lado daquela pessoa e o seu lado, para você conseguir entender por que teve um atrito entre você e aquela pessoa naquele momento. Porque, assim, é coisas do cotidiano. E aí, Você assim, pode chegar... Leonardo, só te cortando, você vai liberando os pesos, né? A gente já carrega tanto peso, né? É verdade, Zé. Se a gente tirar um pouco dessa pedra, desse peso que a gente traz nas costas, nos ombros, eu acredito que aos poucos a gente vai melhorando. Porque é engraçado, deixa eu só comentar uma coisinha que aconteceu comigo outro dia. Outro dia não, já tem um tempo, né? Quando eu estava trabalhando numa empresa, eu saía da empresa, eu pegava o metrô, ia para casa, e eu ia para casa, né? Aí o metrô lotado, o metrô cheio de gente, tudo. Eu pensava comigo assim, foi uns dias antes. Eu pensava assim comigo, nossa, tanta gente andando de metrô, muito cheio, né? Uma coisa muito... Devia ter uma coisa mais... Essas pessoas com os pensamentos deles, às vezes ali a pessoa falando alto no meu ouvido, eu não quero ouvir a conversa deles, enfim. Aí passou alguns dias, eu cheguei, aconteceu a mesma coisa, fui pegar o metrô para voltar para casa. Assim que eu cheguei na plataforma, eu comecei a sentir como se eu amasse todo mundo que estivesse ali. Te juro. Tinha as pessoas do meu lado, me deu vontade de chegar na pessoa que estava do meu lado, me dar um abraço naquela pessoa e perguntar assim, como é que foi o seu dia? O que você está assim, como é que você está se sentindo? Ou então chegar nas outras pessoas que estavam dentro do metrô, depois que entrei, pensar assim, abraçar e falar assim, nossa, que bom que você está aqui hoje, que bom que você está feliz, que você tem saúde, que você está podendo pegar uma condução, que você tem uma vida. E eu pensei na hora, assim, só ver essa sensação assim, de querer abraçar todo mundo. Eu ia parecer um maluco, Gisele, porque eu ia sair pelo Só ia metrô pensar que você abraçando era todo mundo. político. Eu ia sair pelo metrô abraçando todo mundo. Aí, quando eu cheguei em casa, um espírito chegou a mim e falou assim, ó, isso que você sentiu foi só uma pequena amostra do que a gente sente por vocês. Ou seja, como que um espírito, ele sente, quando o espírito realmente está num nível assim, que ele já evoluiu, que ele conseguiu crescer, que ele deixou para trás tudo aquilo que fazia peso na vida dele, começa a se sentir leve. Você começa a olhar para as outras pessoas não como mais uma pessoa que está trazendo doença. Eu quero ficar longe dessa pessoa, sabe? Você começa a ver aquela pessoa como um irmão, alguém que você se preocupa, alguém que você realmente se importa. Eu acredito, Gisete, que para a gente conseguir ver isso é uma coisa gradativa, que você, igual você falou, cada dia a gente vendo o que a gente pode melhorar, o que a gente fez de errado, quais são os objetivos, que é muito importante isso. Eu acredito que muita gente não tem objetivo. Se você simplesmente acorda, pensa, eu acordei, eu vou trabalhar, vou fazer comida e pronto, acabou o dia. Enfim. Mas Você sabe o que é precisa... Pode falar. o que é que nos faz assim e alimenta de verdade a nossa alma, Leonardo? É que com esse seu relato, a gente consegue entender que quando a gente se predispõe, né, nessa busca dessa reforma íntima, de melhorar a cada dia, subir essa escada que você está falando, que a gente não está sozinho. É que a gente tem ajuda. É que a gente está ali, aquele irmão está ali do nosso lado, mesmo que a gente não veja. Isso nos reconforta a alma, não é verdade? É verdade. Eu penso que se a pessoa ela não acredita que existem espíritos, que existem um anjo da guarda, que existe um mentor ali zelando por ela, ou até um espírito familiar junto com ela, se a pessoa não tem essa crença, mas se ela pelo menos pensar que Jesus, que é o maior espírito que já encarnou aqui na Terra, que ele está junto de cada um, cuidando, eu acho que isso já é coisa mais reconfortante que a pessoa pode imaginar. Ou seja, ele está com você, ou seja,
por que você vai se sentir tão oprimido, tão ofendido, tão sozinho, ou se você vai se deixar se envolver por pensamentos um pouco ruins, pensamentos negativos, você pensa que a sua vida pode não estar um momento bom, que você está sofrendo, ou enfim, a gente tem que pensar, se a pessoa for cristã, uma segue por esse caminho, né? Pensando que tem um espírito elevado ali cuidando de você, ou seja, uma coisa reconfortante que vai te dar uma paz, uma tranquilidade. Principalmente nos Mas momentos mesmo que bem você... difíceis, né? Que às vezes É a gente verdade. acha que tá só. É verdade. Mas também tem uma coisa nisso, Gisele. Muitas vezes que a gente pensa que a gente está só espiritualmente, mas a gente se esquece de pensar que a gente também não pode pensar se a gente está só fisicamente. Assim, muitas vezes quando a pessoa tem um problema, além toda essa proteção espiritual, de todo esse amparo que ela tem que pensar que sempre, sempre, sempre vai ter alguém ao lado dela que vai estender a mão para ela, se ela se permitir levantar a cabeça e olhar ao redor. Porque muitas vezes a gente se envolve, a gente se afoga nos nossos problemas, e a gente se esquece que às vezes, a gente se desabafando com alguém, pode não ser aquela pessoa perfeita que você idealizou para ouvir os seus problemas, para te ajudar, mas às vezes você chegando perto daquela pessoa, você se permitindo aquela pessoa entrar na sua vida, às vezes é um bálsamo aquela pessoa na sua vida, é um alento que a pessoa pode te ajudar muito mais do que você poderia imaginar. Então, e outra coisa, muitas vezes essas pessoas, elas estão ali por causa dos espíritos que estão influenciando aquelas pessoas a elas ficarem perto de você. Não necessariamente para falar alguma coisa, mas só estar perto de você para você não se sentir sozinho. Porque às vezes a pessoa ela vive num mundo tão materialista que não adianta falar que tem Espírito, que tem Jesus, que tem Deus tomando conta da pessoa. Ela precisa de alguém ali para dar aquele amparo, para dar aquele apoio, aquela sustentação na vida dela. E justamente quando os Espíritos influenciam essas pessoas para elas chegarem perto da vida das pessoas. Mas aí, no caso, né? E a gente já está acabando o nosso tempo, meu Deus, que tanta coisa pode perguntar, menino. Ah, enfim. Mas Gisele, assim, se depois você quiser, a gente faz um 2. pode que vai ser a trilogia. Mas o que você falou, Leonardo, é algo assim interessante, porque mesmo para a gente estar recebendo isso, a gente tem que começar essa subida, né? A gente tem que dar o primeiro passo, porque toda ajuda que venha, seja do meio espiritual ou não, a gente tem que estar naquela frequência, né, para que a gente captar e conseguir realmente receber e assimilar isso, né? Isso, exatamente. Não adianta a gente imaginar que o mundo vai cobrir a gente, vai proteger a gente, vai empurrar a gente para frente, se a gente não tomar atitude. Ou seja, sempre parte da gente tomar atitude. O anjo que está tomando conta da gente, ele está com a mão estendida. Mas parte da gente tomar atitude de estender a mão e segurar na mão dele. Não adianta ele pegar e falar assim, não, vem cá. Não é assim que funciona. Porque existe o mérito, existe as chances que a pessoa tem dela conseguir aquilo por capacidade própria, porque aí que está o mérito da pessoa em conseguir evoluir, porque se a gente ficar esperando as coisas virem, a gente não consegue evoluir, a gente precisa dar o primeiro passo e seguir em direção a esse melhoramento, a esse aprimoramento espiritual, esse conhecimento de si mesmo, essa percepção do mundo à sua volta, de conhecer as pessoas, enfim, a gente ter esse cuidado do mundo que está na nossa volta para a gente conseguir evoluir, Gisele. Com certeza. Leonardo, olha, a gente tem muito a agradecer. Você disse obrigado por lembrar da gente. A gente é quem agradece a disponibilidade. Muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe, que continue. Eu sei que você faz um trabalho lindo, né? Eu não sei como é que está agora com a questão da pandemia. Acredito que esteja parado, mas em breve já faz visita, gente. Olha, eu vou dar... Vocês viram a biografia dele. Então, parabéns. Que Deus te abençoe. Sei que você tá agora é papai de uma princesinha, linda, por sinal, parabéns também. Mas deixa aí a tua mensagem final, principalmente para esses momentos conflituosos que estamos enfrentando, né? E como
o autoconhecimento, a reforma íntima pode ser talvez a única ferramenta para que a gente consiga encontrar a tão almejada felicidade. Só um adendo, Gisele, eu esqueci de colocar na biografia, e papai da Elisa. Ah, linda! Então, Gisele, eu acredito que assim, um dos primeiros passos para a gente procurar superar essa situação é a gente pensar que quando você olha no espelho, essa pessoa para quem você está olhando é que para quem você precisa melhorar. Você não precisa melhorar para o próximo, você não precisa melhorar para uma pessoa externa. Você precisa se melhorar para essa pessoa que você está olhando todo dia. Ou seja, se você não gosta de alguma coisa que você está vendo nessa pessoa, então você tem que procurar entender o que você não gosta dessa pessoa. E outra coisa, é importante a gente se respeitar e a gente se amar. Muitas vezes a gente não se dá ouvidos, a gente não escuta os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, aquilo que você quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que os nossos desejos, nossos sonhos. Então a gente tem que procurar nos ouvir. Então o meu conselho, uma coisa que eu acredito que a maioria já deve fazer, se não faz, é quando você for deitar, quando você for dormir, procura dentro das suas orações, daquele momento ali em que você relaxou, que não tem mais nada na sua vida ali, trabalho, deixa isso para lá, deixa isso para amanhã. Se preocupa com você, porque agora você vai descansar, vai ser o seu momento de descanso. Procura fazer uma pequena análise, uma coisa rápida, sobre como é que foi o seu dia, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, o que você pode fazer amanhã para se melhorar, para você seguir um novo caminho, para você, de repente, pedir auxílio para alguém, pedir ajuda para alguém. Eu sei que não é fácil, se a pessoa não tem esse costume, mas procura isso. Procura, no momento que você estiver mais calmo, ou de repente não precisa ser à noite, pode ser no momento durante o dia, parar, respirar, fazer um momento de análise e procurar ver no que você pode melhorar. Porque eu tenho certeza que se você prestar atenção, sempre vai ter alguma coisinha que você vai poder melhorar na sua vida. Leonardo, fique em paz. Com Deus. Vai falar mais alguma coisa? Você pode falar. Eu só ia falar mais uma coisa, Gisele. E não se esquecendo de que, como eu falei, o mundo a gente não vive sozinho, a gente vive em conjunto. Então, você tem que pensar que você precisa se melhorar para poder também melhorar a vida do próximo, porque você não pode querer ajudar o próximo se você não estiver bem. Então, você se melhorando, você consegue melhorar a vida dos outros. Muito bem, que Deus te abençoe, nossa eterna gratidão. A gente vai fazer o 2, olha. Todas as pessoas que eu estou falando aqui, eu já estou dizendo, vocês vão ser parceiros aqui do programa. Então, quando tiver um vídeo assim legal, manda pra gente, grava. Eu sei que você faz um trabalho tão bonito, visitando instituições, visitando, acho que, hospitais. Então, manda pra gente, que a gente vai estar sempre divulgando aqui, tá bom? Nosso muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, porque vai ter. Tá ok, Gisele, pode contar comigo. Se precisar, a gente combina alguma coisa. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em participar e agradeço de novo pela lembrança, viu, Gisele? Tenha um abençoado dia, uma abençoada semana. Que Deus te ilumine nesse programa. Nós todos, amém. Beijo na princesa e na esposa, tá? Pode deixar. Um beijão. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.